para alavancar a sua carreira, você tem alguns passos. O primeiro passo é saber quem você é e aonde você quer chegar. Quando eu resolvi ser chefe de cozinha, eu vinha da educação e eu defini que eu queria estudar. Fui estudar fora para atingir um objetivo, que foi um longo caminho. A segunda etapa é fazer um planejamento da sua carreira. Primeira coisa do planejamento, o que é? Sólido conhecimento, estudo, uma formação. A seguir nós vamos dar dicas e vamos mostrar 10 erros que vocês não podem cometer para que vocês tenham um bom início de carreira. Primeiro erro que as pessoas cometem com muita frequência na cozinha diz respeito a pesos e medidas. Primeira coisa que vocês têm que pensar, eu estou fazendo uma receita salgada ou eu estou fazendo uma receita doce? Porque os caminhos são bem diferentes aqui e o raciocínio também. Se vocês estão na cozinha salgada, trabalhar com pesos e medidas caseiras ainda é viável. Mas se vocês estiverem trabalhando na confeitaria, procurem evitar utilizar utensílios domésticos para aferir os ingredientes. Optem pelos kits profissionais, porque eles vão medir com muito mais precisão. O nosso jogo que a gente utiliza no dia a dia, entre uma xícara e outra, pode dar uma diferença enorme. Outra diferença importante, mesmo trabalhando com esses utensílios profissionais, esse daqui serve para medir líquidos e as colheres servem para medir sólidos. Procure respeitar essa regrinha, porque dá uma enorme diferença medir um líquido aqui ou no copo graduado. Outra questão é a seguinte, as pessoas têm um pouco de hábito de gostar de alguma coisa. Ah, eu gosto muito de queijo, então vou colocar muito queijo. Quero um bolo muito fofinho, vou botar muito fermento. Então cuidado, seja realmente muito preciso no que está escrito na receita. Porque você já deve ter ouvido falar também, que as pessoas falam assim, o chefe escreveu a receita errada, a receita está errada. Não, seja preciso e faça exatamente do jeito que está na receita. Principalmente se você estiver utilizando na confeitaria, porque quando você gosta muito de um ingrediente na cozinha, às vezes você não vai pisar na jaca, mas na confeitaria uma diferença de 10 gramas pode mudar completamente o resultado de uma receita. E o ingrediente que tem mais diferença aqui são os ovos. Tem ovos pequenininhos, ovos enormes e por vezes essa diferença de peso pode trazer um resultado muito diferente na sua receita. Vamos pensar assim, se você está fazendo uma farofa, 15 gramas a mais de ovo não vai fazer diferença nenhuma. Nem de cebola. Mas vai fazer uma massa choux, põe 15 gramas a mais de clara para você ver o que vai acontecer com a sua massa. Outra questão, falando em ovos, é o seguinte, os ovos orgânicos são sensacionais, é a minha preferência, porém eles são menores, então faça a questão de pesar os seus ovos. Sobre peso e medidas, eu ainda tenho mais 2 aspectos para falar para vocês. Primeiro, quando vocês vão fazer a aferição de um ingrediente que acabou de sair da embalagem, ele pode ter um peso diferente daquele que está guardado no pote dentro do seu armário. Um bom exemplo é a farinha. Se eu for medir aqui uma xícara de uma farinha que acabou de sair desse pacote, ela vai pesar um valor muito diferente do que aquela que eu vou medir e que pode até já estar mais airada, que está guardado no meu pote. Então, é importante a gente lembrar que mesmo quando a gente utiliza um medidor desses profissionais, ainda assim o volume é igual, mas o peso pode ser muito diferente. Por isso, para quem vai para a confeitaria, a gente recomenda demais utilizar uma balança dessas. Hoje em dia a gente consegue encontrar balanças por um preço bastante acessível e a gente recomenda demais que vocês usem. As nossas receitas são sempre medidas em pesos, com gramas, para que vocês não errem. Ainda para quem vai para a confeitaria, por vezes, até uma balança de precisão se faz necessária, porque na confeitaria a gente trabalha com ingredientes que entram em pequena quantidade, como, por exemplo, a parte de corantes. Por vezes, vocês têm 0,3 gramas, 0,2 gramas, e aí ajuda bastante vocês terem essas balanças de precisão, que hoje em dia a gente já consegue comprar com facilidade. Bom, para quem está começando a cozinhar, ou para quem já cozinha, mas sobretudo para quem está começando a cozinhar, gente, pesos e medidas é fundamental. Segundo erro. Escolher os potes errados para fazer as coisas. Por exemplo, clara em neve, eu não devo bater num bolzinho pequeno. Primeiro que eu não tenho nem movimento, ó. Eu não consigo, as pessoas às vezes pegam para bater, olha aqui, eu não consigo nem bater direito, isso aqui não vai crescer. E se crescesse, não ia subir. Num bowl maior e de inox, aqui eu tenho uma questão também de temperatura, que é interessante quando a gente trabalhar com ovos, trabalhar com temperatura. A de vidro pode esquentar mais, aqui menos. Então, olha, aqui eu tenho um movimento amplo, olha. Olha, eu tenho aqui mais amplitude, mais ar, sobe mais fácil a minha clara. Fritura, por exemplo, se eu pego uma panelinha pequena dessa, ou maior, não importa, eu tenho que saber a quantidade de líquido que eu vou colocar aqui dentro, seja em
de líquido, água, caldo, ou mesmo fritura. Fritura, por exemplo, se eu colocar no meio, a hora que eu boto a fritura, ela vai subir. O risco disso aqui cair todo e ter um acidente é muito grande. Então, você tem que tomar cuidado com tamanhos, medidas e tipo de vasilha que você usa para cada alimento. Isso é muito sério, gente. Vamos pensar numa situação comum que acontece na confeitaria também. Calda de caramelo, vai colocar o creme de leite, ele sobe. E se você não escolher o utensílio certo, é um risco grande que você tem de se queimar. E por essa razão, a gente escreveu um capítulo inteiro sobre isso. Quando vocês entendem um pouquinho de ciência, e a gente aqui elencou as principais situações de química, física e biologia que fazem você ter uma nova compreensão sobre como o ingrediente vai se comportar na hora que você transforma ele. Quando a gente entende os porquês das coisas, fica muito mais fácil depois cozinhar. E sobre a aeração, a gente ainda tem mais um detalhe que as pessoas erram, e isso é um erro comum que a gente escuta sempre que vê uma receita de confeitaria. Quando a pessoa diz assim, bate as claras até você virar o bowl de ponta cabeça e ela não cair, em geral essa clara já está batida demais, vocês já perderam o ponto e o seu preparo não vai ficar tão fofinho. É verdade. Erro número 3. Achar que 50 tipos de corte é um absurdo e que não tem utilidade, não é verdade. A gente tem para cada tipo de preparação um tempo de cocção, tamanhos de cortes diferentes. Uma merrepoix é um exemplo, vocês vão aprender. Cebola. Se eu quero refogar, se eu quero que ela apareça, se eu vou processar, também vai ter tempos diferentes. Se eu vou caramelar ela ou não vou caramelar, se eu só vou suar, tudo isso eles vão aprender no curso. E conforme o método de cocção, você vai escolher um corte muito mais adequado. E queira ou não, a gente também come com os olhos. Então, quando a gente aprende uma grande variedade de opções de corte, a gente vai tornar a sua comida muito mais interessante. Não só pelos olhos, pela beleza que ela vai ter, mas também muito mais adequada para o método de cocção que você vai utilizar. O corte à paisane, por exemplo, é um corte extremamente simples. Paisane quer dizer o campo, né? O homem do campo, o campo, né? Na França. Então, eu posso cortar de vários tamanhos. Agora, se eu quiser fazer, por exemplo, uma lentilha, eu vou cortar o quê? Ó, eu corto em bastõezinhos triangulares, não é nem retângulo perfeito, eu não tenho perda de legumes. E eu venho aqui e corto pequenininho, proporcional ao tamanho do alimento que eu estou cozinhando, no caso, lentilhas. E quando você aprende a cortar, você se liberta. É como se você tivesse sido alfabetizado com esse utensílio que é um dos mais importantes da cozinha. Você ganha velocidade. Aqui no curso vocês vão aprender não só os 50 cortes, mas vocês vão ficar com uma mão muito treinada. Vocês vão cortar a cebola, te garanto, em muito menos do que 1 minuto. Eu já escutei muita gente falar que o que ela mais gosta de fazer é a mise en place, que é isso que a gente está falando agora. Cortar é um ato muito prazeroso, onde a gente consegue ganhar velocidade e firmeza na hora de cozinhar. E a gente escolher o corte certo vai fazer a sua comida ficar muito mais deliciosa. Ainda dentro do erro 3, facas bem amoladas evitam acidentes. As pessoas pensam que a faca cega é a faca mais segura, porque ela vai com menos velocidade, e isso não é verdade. A faca cega é um perigo, porque a gente não sabe para onde ela vai. Ela pode ir para um lado, para o outro, e você pode ter acidentes sérios por causa disso. Nesse módulo, vocês vão aprender a recuperar pequenos acidentes que podem acontecer na cozinha. Essa faca aqui, por exemplo, caiu no chão e ela está com um dentinho. Vocês vão aprender a recuperar, para que a gente não perca esse utensílio, que é um investimento que a gente acaba fazendo, né, na cozinha. E um detalhe bem importante, ninguém precisa gastar uma fortuna para ter uma faca boa. Faca, como a Renata sempre diz, é que nem raquete de tênis. Cada uma tem uma que funciona bem para si. É isso aí. Cada um vai escolher o seu padrão e o seu preço, o seu tamanho, o seu peso de faca para o uso que você quer. E aqui vocês vão encontrar não só 50 cortes, como também 25 receitas para vocês porem em prática o movimento e deixar um tour de main impecável na hora de cozinhar. Erro número 4, utilização de ervas nos preparos. Você pode colocar as ervas num preparo em 2 momentos. No início da cocção, se você quer trazer aroma e sabor, ressaltar os sabores do seu preparo, ou no final, quando você quer, né, quando o intuito das ervas é você trazer um frescor para o preparo. Então, essa primeira erva que ela colocou vai fazer o quê? Oxidar. Ela dá aroma, mas ela não fica bonita. A segunda vai ficar bonita. Aqui, por exemplo, ó, a gente colocou com antecedência o manjericão, ele oxida, ele fica escuro, né? E você não tem a beleza, o frescor da erva. Outra coisa que é muito comum é o seguinte, adoro tomilho, então eu vou encher de tomilho. Cuidado, sobretudo quando eu estou fazendo um molho, um ensopado, a gente vai concentrar aromas, né? Na cocção eu vou ter uma evaporação e uma concentração. Se eu colocar muito, o que vai acontecer? Vai ficar amargo, tem esse perigo. As ervas secas, mais difícil ainda, tá? Porque elas têm mais concentração, então cuidado com as ervas secas.
Coloque aos poucos. Ervas a gente coloca aos poucos e sempre. E no final, um pouquinho. E mais uma dica em relação a utilizar no final do preparo, se você vai congelar o molho, por exemplo, você prepara, congela e depois quando você for aquecer esse molho para finalizar, daí sim você entra com a erva fresca para trazer esse frescor e a erva não oxidar. Erro número 5, utilização de sal no início de preparos que vão reduzir, como os caldos, os fundos. Nunca você deve salgar um preparo que vai ficar muito tempo reduzindo, porque esse sabor vai concentrar. Então, o indicado é salgar no final, depois que reduziu o seu preparo. É isso aí. Tem uma dica também que é o seguinte, pitada, né? As pessoas erram. O que é uma pitada, uma pitadinha, uma pitadona? Vamos lá, dica. Pitadinha, 2 dedos. Pitada, 3 dedos. Pitadona, 5 dedos. Pronto, você cria uma medida para você. E com isso você vai trabalhando e sabendo quanto colocar na medida da redução e da concentração do seu alimento. Então não cometa esse erro de salgar o seu caldo ou fundo no início do preparo, deixe para salgar no final e o mais importante, prove para corrigir se for necessário. Erro número 6 é o uso de sucos ácidos para cozer a frio. Bom, existe uma questão bem interessante em relação a isso, que é o seguinte, se eu quero realmente uma cocção, né? Vou fazer uma lâmina aqui e fazer uma demonstração. Se eu quiser uma cocção desse salmão a frio, não basta eu pegar, né, uma zeste e jogar aqui em cima. Isso ele vai perfumar, mas não vai fazer uma cocção a frio. Sim. Correto? Eu preciso realmente colocar o ácido. E aí a gente vai ver a transformação do alimento, ela vai branquear, né? Você vai ter uma coloração diferente. Por quê? Porque aí realmente eu estou cozinhando no meio ácido. Para cozinhar no meio ácido, a frio, eu preciso de acidez, limão, vinagre ou vinho, por exemplo. Agora, falando nisso, marinadas, que é um assunto pertinente, porque aqui a gente está marinando o alimento com limão. Marinadas, existem marinadas a frio e a quente. Uma coisa muito importante para a gente saber, eu estou misturando proteína com legumes e meio ácido. O que a gente tem que fazer? Manter na geladeira o tempo todo. Da geladeira direto para a cocção. Dessa forma a gente não tem risco de ter bactérias. Então, um dos erros muito comuns é deixar uma carne muito delicada por muito tempo ou com uma quantidade muito grande de meio ácido, né? De um suco, vinho ou limão, vinagre. Não cometa esse erro porque a carne vai desmanchar. Erro número 7 é o erro cometido na hora de cozinhar o macarrão. Primeiro erro que as pessoas costumam cometer é não cozinhar o macarrão, iniciar o processo na água com fervura plena. Não cometa esse erro, a água tem que estar fervendo. Segundo erro na hora de cozinhar o macarrão é a questão da salga. Você já deve ter ouvido falar a expressão assim, salga a água até ela ficar com gosto de mar. Tome cuidado com isso, porque a salga não é igual se a sua massa é fresca ou se a massa é seca. Conforme o tipo de massa, ela vai ficar mais tempo na panela. Então, numa massa fresca, que o cozimento vai ser muito rápido, você tem que salgar mais, porque ela tem pouco tempo para absorver o sal. Já se você tem uma massa seca, como um penne, por exemplo, que é uma massa que fica muitos minutos, você precisa salgar menos, porque ela vai ficar mais tempo, e se você salgar demais, ela vai ficar muito salgada. Erro número 8. Esturricar o seu frango ou a sua proteína. Bom, qual é o maior problema? Olha, aqui eu tenho líquido. A proteína tá macia, saborosa, suculenta. Quando a gente doura demais, resseca, desidrata o alimento. 2 problemas de estabilidade e realmente sabor. Você vai perder sabor e textura do seu alimento. O frango fica parecendo uma cartolina quando a gente passa ele do ponto. Então, aqui vocês vão aprender a cozinhar ele do jeito que ele fica extremamente saboroso. E tem um detalhe importante. Essa substância que forma na casquinha, que tem cor preta, ela é super perigosa para a sua saúde. No diploma vocês vão aprender tudo sobre essa questão e como evitar que isso aconteça no preparo que você está fazendo em casa. E para fechar esse assunto sobre excesso de caramelização, vocês vão aprender uma técnica de hidratação da proteína antes do cozimento. É uma técnica que vai fazer o seu franguinho do dia a dia virar o frango mais saboroso da sua vida. Erro número 9. Estamos falando de calor misto. O que é calor misto?
Eu primeiro vou caramelar um alimento ou suar um alimento para depois colocar líquido. Se eu deixar caramelar demais, ó, aqui ele está dourado, olha. Eu já suei ele bastante, é mais do que suar, é caramelar. Uma coloração que não é ainda escura, né? Ela é clara, mas ela não é. Ó, tá vendo? Ela já muda de cor um pouquinho. Por quê? Porque eu vou colocar líquido. Se eu deixar isso aqui caramelar demais, o que vai acontecer? Amargor. E na confeitaria, esse erro também se faz muito presente. Quando a gente está trabalhando com caramelo, saber controlar a temperatura é muito importante. Quando a gente atinge extremos acima de 180, o amargor vai acontecer. E o seu preparo fica com uma cor escura demais e um sabor que não é agradável no paladar. E isso é um erro muito comum. E não adianta colocar açúcar para tentar disfarçar aquele gosto amargo, porque quanto mais concentrar, mais amargor. 10º erro que a gente tem na cozinha, talvez seja um dos mais importantes e uma grande dor de cabeça na hora que a gente está cozinhando. Por vezes, quando a gente começa a fazer uma receita, a gente não tem um dos ingredientes e quer fazer uma substituição. E fazer essa substituição sem ter a compreensão dos ingredientes pode ser bem desafiador. Nesse curso, vocês vão aprender a identificar o papel que os ingredientes desempenham, vão conhecer as 5 famílias e vão poder fazer substituições com bastante segurança. E além de conhecer essas 5 grandes famílias, vocês vão entender durante o curso que alguns ingredientes fazem parte de mais de uma família, como o ovo, por exemplo, que contém proteína, água e gordura. Saber controlar a diferença entre os ingredientes é chave para uma boa cocção. Ao longo do nosso diploma, vocês vão aprender a entender essas sutilezas, como, por exemplo, uma farinha, que é muito diferente vocês trabalharem com uma farinha refinada e uma farinha integral. No curso, a gente vai aprofundar muito o conhecimento de vocês para que vocês cozinhem com bastante firmeza e possam, de verdade, transformar o alimento no que vocês quiserem. E hoje, nós 3 estamos aqui para te fazer um convite. Nós queríamos te convidar para participar do nosso diploma. Como o próprio nome diz, ele é um diploma de cozinha, é um curso completo e ele funciona 100% online. Nesse diploma, a gente reuniu um conteúdo bem completo para que você encontre aqui tudo o que você vai precisar para se formar na gastronomia. Nós reunimos a minha experiência de mais de 25 anos, a da Renata de mais de 30 e a da Amanda, que já está completando 10 anos de carreira. E durante 1 ano e meio nós nos debruçamos para que você encontre aqui um diploma muito completo. O nosso diploma terá duração de 8 semanas. Durante esse período, nós vamos percorrer com vocês uma trilha de aprendizado. A gente vai iniciar te desembarcando na cozinha e tornando você familiar com esse ambiente e também com a profissão. E a gente sabe que a jornada vai depender muito de você, mas através desse conhecimento você vai poder sair do nível inicial de uma pessoa que ainda não sabe cozinhar e atingir um nível de um grande chefe de cozinha. Você deve estar se perguntando quanto que isso vai custar, mas antes, veja só tudo que você vai ter acesso. Dentro desse diploma, vocês vão encontrar 240 videoaulas, 9 apostilas, são quase 1000 páginas, onde a gente traz para vocês, além de toda fundamentação, textos, teorias, técnicas e métodos, vocês também vão encontrar aqui mais de 180 receitas. E para você que é nosso aluno, a gente oferece um canal exclusivo de comunicação. Você vai ser convidado a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde eu, Amanda e Renata vamos estar ali ajudando vocês durante todo esse processo. Nós reunimos de verdade todo esse conhecimento nesse diploma para que esse seja o único curso que você vai precisar fazer de gastronomia. Esse diploma tem o objetivo de que você não vai precisar passar anos e investir uma fortuna para aprender a cozinhar. Quanto custaria investir num único curso completo a esse nível? Se você comparar com o que existe no mercado, você gastaria facilmente mais de R$100 mil. Mas chegamos a um valor justo de R$6.500, porque a gente quer poder beneficiar muita gente com esse aprendizado. Mas não é o valor que você vai pagar hoje. O investimento será de 12 parcelas de R$460. Mas mesmo depois de tudo isso que a gente trouxe para você, talvez você ainda esteja com dúvida e se perguntando se esse diploma é para você. Então eu queria te deixar um convite. Venha nos acompanhar, curse o primeiro módulo e depois você decide. Você tem 7 dias para experimentar o nosso produto, faça o primeiro módulo com a gente, depois você tome a decisão se você quer seguir até o final do diploma. Entre agora no link que está aqui nos comentários e também na bio do nosso Instagram.